Esse é o curso de irrigação ministrado na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. É o módulo 3, Irrigação Localizada. Esse curso é ministrado pelos professores Rogério Teixeira de Faria e Luiz Fabiano Malaretti. Para esse módulo, recomendamos a seguinte bibliografia: Manual de Irrigação, de Bernardo, Sprinkler and Trickle Irrigation, de Keller e Blisner, e Microirrigação, Gotejamento e Microaspersão, de Frisoni et al. Na aula de hoje, vamos abordar as características do sistema de irrigação localizada. A irrigação localizada é empregada em apenas 10% da área irrigada total no Brasil. Apesar dessa pequena porcentagem, esse método é muito importante porque é empregado em culturas de alto valor econômico, como as olerícolas e as frutíferas. Então, são cultivos muito intensivos que geram grande quantidade de recursos para o agricultor e para a economia nacional. Esse gráfico mostra a evolução da irrigação ao longo dos anos, desde 2000 até 2016, e que se vê que a área irrigada cresce cerca de 4% ao ano. A irrigação localizada acompanha esse crescimento, essa barra amarela, que corresponde a acréscimos atualmente de cerca de 100 mil hectares por ano de aumento de área irrigada. Então, cada vez o método se torna mais viável devido aos custos mais baixos dos sistemas de irrigação. Então, os sistemas vão ficando mais baratos e, devido às suas características desejáveis, eles vão sendo cada vez mais adotados pelos agricultores. A definição de irrigação localizada é que é um método de irrigação na qual a água é aplicada na superfície do solo, em uma área restrita da zona radicular da cultura. A taxa de aplicação é de pequena intensidade, porém com alta frequência, de modo a manter o teor de água elevado no solo. A irrigação é aplicada por um emissor, que é um dispositivo instalado na linha lateral e projetado para descarregar água na forma de gotas, de fluxos contínuos ou por microaspersão em pontos discretos e contínuos. Em comparação com outros métodos, a irrigação localizada ela tem um comportamento distinto, enquanto que na aspersão ou na inundação ou irrigação por sulcos se aplica água em toda a superfície do terreno, molhando toda a superfície do terreno em uma determinada profundidade, ou seja, um grande volume de solo. Na irrigação localizada se aplica água em parte da área, formando um volume menor. Ainda em comparação com outros métodos, ao reduzir o volume de solo e, portanto, o volume de água armazenado, deve-se irrigar com frequência necessária para manter no solo alto grau de umidade. Então, como se tem um volume menor, se irriga com maior frequência. Comparado com a aspersão, essa linha amarela, se irriga e se coloca o solo na capacidade de campo.
À medida que a planta vai consumindo água, essa umidade do solo decresce até chegar na umidade crítica. Nesse caso, nesse exemplo, se gastou uma semana, 7 dias, para atingir a umidade crítica. Se repõe a água no solo e se inicia outro ciclo de secamento e uma nova irrigação. Então, nesse caso, você faz uma frequência de irrigação de 7 dias. O solo tem uma quantidade de água armazenada que supre a planta durante esses 7 dias. No começo, a água é mais disponível, está retida a baixas tensões, e à medida que vai secando o solo, vai chegando à tensão crítica. No caso da irrigação localizada, se tem um menor volume de água armazenada e deve-se irrigar com a maior frequência. Nesse caso, é irrigado com frequência diária. Irrigando com frequência diária, se mantém o solo com umidade muito próxima da capacidade de campo. Outra característica do sistema de irrigação localizada, que a uniformidade de aplicação de água depende da uniformidade da vazão dos emissores. E a estratégia de dimensionamento do sistema deve focar na obtenção de alta uniformidade de emissão. Nesse caso, os sistemas de irrigação localizada, eles têm emissores com alta uniformidade de fabricação e, consequentemente, produzem uma excelente uniformidade de aplicação de água, que é possível num bom dimensionamento. E com isso, se consegue as mais altas taxas de eficiência de irrigação. A eficiência de irrigação do sistema localizado é uma das mais altas, chega a 95%, ou se perde apenas 5% da água em sistemas bem dimensionados. Então, o sistema de irrigação localizada se faz o balanço de água aplicada e a evapotranspiração em períodos de 24 horas a 72 horas. A aptidão para a irrigação localizada depende de algumas condições da agricultura. Uma delas é o tipo de culturas. As culturas com espaçamentos maiores são mais aptas para emprego de irrigação localizada. Isso porque geralmente se utiliza uma linha lateral, uma linha de emissores para cada linha de plantas. Quanto mais larga é o espaçamento entre plantas, menor será o custo da irrigação. Ao contrário, quanto mais estreito esse espaçamento, maior número de linhas laterais deverão ser empregadas e o sistema fica mais caro. Então, culturas de espaçamentos maiores apresentam vantagem. A irrigação localizada ela é muito favorável em áreas onde a água é restrita e cara. Regiões típicas de deserto, onde não tem água, ou se tem água, ela tem um preço elevado, ou a água é paga, ou deve ser captada a longas distâncias e chega na área irrigada com custo elevado. Serve também para as condições em que a mão de obra é cara e escassa. A irrigação localizada tem possibilidade de automação e com isso se torna vantajoso na substituição da mão de obra. Serve também para solos arenosos, pedregosos e topografia irregular. Solos arenosos requerem irrigação com alta frequência e isto é possível na irrigação localizada. E nós vamos ver que tem vários tipos de emissores que compensam as variações de pressão
mantendo a vazão constante. São os emissores regulados, que são muito favoráveis para dimensionamento em condições de topografia irregular. Devido ao alto custo da irrigação localizada, o método que em geral tem um preço mais elevado, as culturas de alto valor econômico são requeridas para pagar o investimento nesse tipo de irrigação. E o agricultor deve ter elevado nível tecnológico para utilizar as vantagens desse método. Nesse método se produz mais, se obtém elevadas produtividades, mas para isso o agricultor deve ter um bom conhecimento, bons recursos para aplicar a melhor metodologia. A irrigação localizada pode ser dividida em gotejamento, microaspersão e gotejamento subsuperficial. O gotejamento, ou gotejamento superficial, se utiliza uma linha lateral em que se aplica água na superfície do solo junto à projeção da copa das culturas. Estão vendo aqui uma linha lateral e essa faixa molhada da linha lateral colocada em um lado da planta e também do outro lado da mesma fileira de plantas. Então para essa fileira de plantas temos duas linhas laterais. O gotejamento subsuperficial utiliza linhas laterais, linhas com gotejadores enterrados, em que a cultura aplica água na zona mais ativa do sistema radicular. Esse é outro slide mostrando aqui a aplicação de água em cana-de-açúcar, em que se forma um bulbo molhado, que a gente chama de bulbo, em analogia a bulbo de cebola, né? Então, é esse formato da zona de molhamento que ocupa a zona radicular mais ativa da cultura. Então, se aplica água e fertilizantes nessa zona e com alta eficiência, pois tem um mínimo de perdas por percolação e muito pouca perda por evaporação. Então, praticamente toda a água aplicada por esse método é absorvida pela cultura. Esse outro detalhe da faixa molhada do gotejamento subsuperficial, em que mostra pequena superfície de evaporação e, consequentemente, alta eficiência de irrigação. A microaspersão é outro método que se utiliza aspersores pequenos, de pequena vazão, pequena pressão e pequenos raios de alcance. Tem microaspersores que aplicam de meio metro até 5 metros de diâmetro e com uma pressão baixa, por volta de 10 a 20 metros de coluna de água. Então, temos esses microaspersores que tem um microtubo que é acoplado à linha lateral. Esses microaspersores eles fazem o molhamento da sobrecopa da cultura. Tem aqui esse microaspersor na sobrecopa, cada planta com microaspersor nesse caso, e nesse caso aqui é uma cultura de café, por exemplo, em que se tem uma linha lateral. Essa linha lateral ela é perfurada a laser, denominada esse tipo de irrigação como irrigação
por microaspersão um sistema de tripa. Então essa linha lateral, ela supre a água para essas duas plantas, essas duas fileiras de plantas. A microaspersão é muito utilizada também em viveiros de mudas. Neste caso aqui, a tubulação com os microaspersores está elevada e serve para a produção de plantas em estufa. Também é utilizada para germinação de sementes pequenas, uma vez que o tamanho de gotas é muito pequeno. Serve também para controle do ambiente, para irrigação nas horas mais quentes do dia. Se aplica essa microirrigação, essa microaspersão, 2 a 3 vezes por dia durante as horas mais quentes do dia para controle ambiental. A irrigação localizada é muito empregada no paisagismo. Essa aqui, então, é uma área que se aplica a aspersores pequenos, ou microaspersores setoriais, que fazem a irrigação somente na área vegetada. É utilizada também em parques e jardins, com auxílio desses tipos de microaspersores telescópicos. Os microaspersores, eles saem do solo quando há necessidade de irrigação e depois eles são recolhidos para liberar o trânsito de máquinas, veículos e pessoas. Esse é um tipo de campo de golfe ou um jardim. É possível automatizar totalmente esse sistema. Muitas áreas de paisagismo são utilizados sistemas, são kits de irrigação localizada, em que se vende módulos de linhas laterais, linhas secundárias e principais, pequenas, para irrigação de pequenas áreas, acoplada com um painel controlador desse tipo, que automatiza a aplicação de água. Em áreas de jardins é possível acoplar esse sistema com dados meteorológicos de chuva, de temperatura, que calcula a demanda hídrica para a aplicação de água que pode ser programada ao longo da semana, com interrupções em horários pré-estabelecidos. Então esse é um painel controlador que cada vez está mais barato. Entre as vantagens da irrigação localizada é que se pode fazer um controle rigoroso da quantidade de água a ser fornecida para a planta. A água pode ser aplicada na quantidade e na hora desejada, por essa possibilidade de automação e alta uniformidade de aplicação de água que é inerente nesse método. O sistema de irrigação localizada, ele consome muito pouca energia elétrica, ou combustível, né? Se for bombas acionadas por diesel. Porque esse sistema funciona com baixa pressão. Funcionando com baixa pressão, se requer menor potência e, consequentemente, se gasta menos energia elétrica ou energia fóssil. O sistema de irrigação localizada ele pode funcionar 24 horas por dia, por causa da possibilidade de automação. E funcionando 24 horas por dia, ou mesmo interrompendo a irrigação durante as horas de pico, pode-se então
otimizar o sistema de irrigação. Se aplicar a irrigação durante todo o dia, se diminui a potência necessária. Então, se aplica água com elevada eficiência devido à possibilidade de dimensionamentos em que se aplica água com alta uniformidade. A possibilidade de manter a umidade próxima da capacidade de campo é muito positivo, porque garante alta produtividade da cultura decorrente da manutenção da planta com alto teor hídrico e fazendo fotossíntese na maior parte do dia. E, consequentemente, isso resulta em produções elevadas. A aplicação de água somente nas zonas radiculares mais ativas, ou seja, nas fileiras de plantas, ou na subsuperfície, ou na subcopa, não irrigando a entrelinha, resulta em menor desenvolvimento de ervas daninhas nas entrelinhas de plantio e, consequentemente, se gasta menos com controle de plantas invasoras. A irrigação localizada é o método que se tem mais facilidade de distribuição de fertilizantes e outros produtos químicos junto com a água de irrigação. Se sabe que a maioria dos nutrientes, principalmente os mais solúveis, são absorvidos com fluxo de massa, água e nutrientes. Aplicando-se os nutrientes junto com a água, se tem maior eficiência de utilização desses nutrientes e, consequentemente, maior produtividade com menos custo da fertilização. A possibilidade de automação diminui a mão de obra, liberando os trabalhadores para fazer outras tarefas necessárias na propriedade. O método de irrigação localizada, principalmente nesse caso o gotejamento, é muito útil para as regiões semiáridas que têm águas com problema de salinidade. Então, a água salina causa degradação do solo e decréscimo de produtividade da cultura. Quando se aplica água com alta eficiência, se lixivia poucos sais e mantém o solo próximo da capacidade de campo, diminui o efeito negativo do potencial osmótico que dificulta a absorção de água pelas plantas. Então, a irrigação por gotejamento é a mais apropriada para regiões semiáridas com águas comprometidas com problema de salinidade. A irrigação localizada tem as suas limitações e a principal delas é o entupimento, principalmente para o gotejamento. Por isso que se exige um sistema de filtragem muito eficiente para filtrar as impurezas que é correspondente a partículas, material orgânico e também para intrusão de raízes no sistema subsuperficial. As raízes entram dentro dos gotejadores, entupindo os orifícios e se evita a saída de água. Essa é a intrusão de raízes no sistema subsuperficial, é a maior limitação desse método de irrigação.
Outra grande limitação do sistema de irrigação localizada é o custo elevado. O sistema de irrigação localizada constitui um dos métodos mais caros comparado com os demais. São sistemas fixos que requerem grandes quantidades de tubulações e acessórios. Do custo total do sistema, em geral, tubulações representam 60% a 70% dos custos. E dessas tubulações, as linhas laterais, as linhas que vão os gotejadores e os microaspersores, correspondem a 40% desse custo. Os emissores custam de 5% a 10% e o cabeçal de controle entre 10% e 20%. Como exemplo, em 1 hectare de citros, utilizam-se 1.900 metros de linhas laterais e 500 a 1.500 emissores. Em videiras, utilizam-se 3.000 metros de linhas laterais e cerca de 2.000 emissores. Então, apresentadas essas características gerais, vamos ver as características específicas do sistema. Vamos ver do que se compõem os sistemas de irrigação localizada. Quais são os componentes do sistema? Os componentes do sistema são conjunto motobomba, um cabeçal de controle constituído de filtros, válvulas e painel de controle, a linha principal ou adutora, que leva água para a área irrigada, as linhas secundárias, que fazem a distribuição para os ramais ou os módulos de irrigação, e as linhas laterais, onde estão os gotejadores. Ainda tem válvulas e os emissores, que são os gotejadores e os microaspersores. Esse é um sistema de irrigação apresentado em forma esquemática. Tem um manancial que se coleta a água para a irrigação. Essa fonte de água pode ser um rio, uma represa ou um poço artesiano. Essa água é succionada pela bomba e vai para o sistema de recalque, mas primeiro passando pelo sistema de filtragem. Esse sistema de filtragem fica no cabeçal de controle. Essa bomba ela pode estar distante ou, quando o manancial é um rio, ou próxima ao cabeçal de controle, quando é um poço artesiano. Esse cabeçal de controle, então, faz a filtragem de água, faz a aplicação de fertilizantes e sai para a tubulação principal. Então, essa aqui seria a linha principal e esta as linhas secundárias, que distribui água para as linhas laterais, onde estão os emissores de água, que são os gotejadores e os microaspersores. Essas linhas laterais, elas distribuem água junto às fileiras de plantas. A fonte de água para irrigação localizada pode vir de rios ou canais que levam essas águas para os diversos agricultores fazerem a sua captação ao longo desses canais. Ou podem ser de represas e de poços artesianos. Esse é um poço artesiano, em que a água é coletada do subsolo. Muitas vezes essa quantidade de água é limitada e por isso o agricultor opta por irrigação localizada, que tem maior eficiência de uso dessa água. Esses poços artesianos geralmente são cavados no centro da área para otimizar
o sistema de irrigação, se gastar menos tubulação de adução, já que o poço artesiano está no centro da área. Uma estação de motobomba faz a captação de água na fonte e bombeia essa água para o sistema de irrigação. Tem diversas opções de sistemas de bombeamento. Esse aqui é um sistema de bombeamento elétrico, mas pode ser com motor a diesel. É uma motobomba pequena, que é característica de sistemas de irrigação localizada, porque gasta menos energia. Essa é outra motobomba muito pequena, um sistema de irrigação de área menor que 1 hectare. É claro que tem projetos de irrigação que têm sistemas de bombeamento de grande porte, porque irrigam áreas maiores. Mas essas são as típicas áreas irrigadas, que são por volta de 1 hectare até cerca de 30, 40 hectares. Da estação de bombeamento, essa água vem geralmente para a parte mais elevada do terreno, para se fazer a distribuição da água para a porção irrigada da propriedade. E aqui se tem o cabeçal de controle. Esse cabeçal de controle é que tem filtros de areia, que filtra material mais orgânico, os filtros de tela, que filtra partículas, e as válvulas métricas, né? Essas válvulas fazem o controle de fluxo para ramais, setores da área irrigada. Então aqui tem um setor, aqui outro setor, e assim sucessivamente, e se regula a quantidade de água que vai ser dotada para cada setor dessa área. Então esse é o cabeçal de controle. Esse é outro tipo de cabeçal de controle menor, em que é constituído de um tanque de fertilizantes, filtro de tela e a válvula métrica, dosadora da quantidade de água. Então, no cabeçal de controle, que também ficam os manômetros e vários registros. Aqui tem um painel de automação, é um grande projeto de irrigação. Esse painel pode dividir a vazão para vários ramais. Aqui tem uma tubulação que vem subterrânea e ela vai ser desviada para este ramal e esse aqui para outro ramal. São linhas
secundárias, né, que vai abastecer as linhas laterais mais adiante. Esse tem essa bifurcação aqui, que constitui o sistema de automação, tem essas válvulas que abrem, né, a hora que passa a vazão desejada para esse lado do ramal, ela fecha e em seguida abre para outro ramal. Esses são os filtros de acordo com os vários ramais. Então, para se evitar obstrução dos emissores, dos gotejadores e microaspersores, há necessidade de adoção de filtros. E os filtros constituem uma medida eficaz na redução desses bloqueios físicos. A escolha dos filtros deve ser realizada de acordo com o tipo de emissor. Se for um emissor tipo gotejador, ele é mais exigente no sistema de filtragem do que o microaspersor. E também devido à qualidade de água. Tem condições que tem matéria orgânica, precisamos de um tipo de filtro, como filtro de areia. Quando a água é subterrânea, pode-se dispensar esse filtro de areia e ficar só com filtro de tela. Tem outras condições que tem material grosseiro, precisa de outro tipo de filtro na entrada. E com isso se garante a retenção desses elementos que causam bloqueio nos emissores. A filtragem da água é realizada de modo que essa água tenha que passar por orifícios tão pequenos que as impurezas possam ser retidas. Em geral, esses orifícios possuem tamanho de 1/6 a 1/10 da menor passagem existente dentro dos emissores. Então, quanto menor é o emissor, menor é esse tamanho de orifícios dos filtros. Então, se tem diversos tipos de filtros, de acordo com o material que pode causar essa obstrução. Geralmente, esse material está suspenso na fonte de água. São os filtros centrifugadores, os filtros de tela, os filtros de disco e os filtros de areia. Esses são os filtros centrifugadores, né, que a água entra nessa posição e ela vai fazendo a sua centrifugação. Ela separa partículas pela força centrífuga, por esse movimento de rotação, e são utilizados para remover partículas de areia presentes em águas subterrâneas. Geralmente são utilizados em poços artesianos e que com bombeamento trazem areia. Então essa água passa nessa tubulação e a areia é retirada do fluxo. Então esse aqui é a montagem, o filtro montado. Essa água entra por aqui e a areia sai embaixo. Outro filtro muito necessário nos sistemas de irrigação localizada são os filtros de areia. Aqui são 2 filtros representados. Aqui uma bateria de filtros de um grande projeto de irrigação. E esses filtros consistem na captação da água. Geralmente essa água, para esses projetos que usam filtros de areia, vem de água subterrânea ou represas. Essas águas trazem material orgânico como folhas, talos de plantas, plânctons, algas, que podem obstruir os gotejadores. Então, os filtros de areia retêm essas partículas, esse material orgânico, geralmente também retém partículas, nessa parte superior do filtro. Aqui, nessa parte aqui, tem uma
camada de areia. Essa água então passa filtrada e o material é retido nesse ponto. A montagem desses filtros tem geralmente a areia fina, a areia grossa e depois cascalho e passa então essa água filtrada. Esses filtros podem fazer a lavagem desses filtros. Tem outra tubulação aqui que o fluxo é invertido, então se faz a lavagem desses filtros. Muitos deles têm sistema de lavagem automática. O terceiro tipo de filtro é o filtro de tela. É um filtro utilizado para retenção, filtragem de partículas como areia ou grânulos de fertilizantes. Ele tem uma tela aqui dentro. Essa tela pode ser de plástico ou de inox. E os tamanhos vão desde pequenos filtros plásticos, de 3 a 4 polegadas, até filtros automáticos de grande porte. As telas de filtragem são classificadas em mesh. Mesh se refere ao número de aberturas em uma polegada. Por exemplo, um filtro de 80 mesh, ele tem aberturas maiores, de 180 micras. Ou o filtro que tem 200 aberturas por polegada quadrada, ele tem 74 tem aberturas de 74 micras, são aberturas menores. Então, esse filtro de 200 mesh, ele filtra mais, porque ele tem mais aberturas menores por polegada quadrada. Outro tipo de filtro é o filtro de discos. Nesses filtros, a água é forçada a passar entre os discos plásticos ranhurados, que têm ranhuras que são passagens, são orifícios. À medida que esses filtros vão retendo partículas, vai aumentando a resistência da água, a passagem da água, e o sistema vai perdendo carga. Então, de tempos em tempos, precisa ser feita a lavagem desses filtros, desde os filtros de areia até os filtros de tela. Tem filtros que têm retrolavagem automática, então tem sistemas que medem diferenças de pressão à medida que se perde uma determinada quantidade de carga entre a entrada e a saída desses filtros, se faz a retrolavagem. É retrolavagem porque se inverte o fluxo de água para a retirada dessas partículas e fazer a lavagem do sistema. Antes dos filtros de disco ou de tela, são colocadas os sistemas de fertirrigação. O sistema de fertirrigação é um sistema que é utilizado para aplicar água juntamente com o fertilizante, ou aplicar fertilizantes na água de irrigação. Então, tem vários sistemas de aplicação de fertirrigação. Os primeiros são as bombas dosadoras, que são bombas que injetam fertilizantes no sistema de irrigação. Aqui a gente tem um tanque de fertilizantes, que é colocado o fertilizante na dosagem necessária. Aqui tem uma bomba que faz a injeção, nessa bomba aqui, que faz a injeção da água no sistema de irrigação. A gente pode derivar aqui um registro, reduz aqui o fluxo, desvia certa quantidade de água para fazer a entrada dessa água no sistema. Mas é essa bomba dosadora que vai bombear
essa solução de nutrientes para o sistema de irrigação. Então, elas são bombas de dosadoras de alta precisão de aplicação. Esse aqui é um tanque de fertilizantes. Geralmente os fertilizantes têm muitas partículas, por isso que eles precisam ser colocados antes do sistema de filtragem, pelo menos de filtragem de tela ou de disco. Aqui é o tanque de fertilizante, esse aqui é um motor e esse aqui é uma bomba. Essa bomba ela é protegida contra a corrosão e ela vai pressurizar essa água. Aqui é um filtro de tela e vai distribuir essa água aqui para o sistema de irrigação. Então, essa água aqui está indo com fertilizante, está indo para um ramal e isso aqui para outro ramal. Em regiões onde não se tem eletricidade ou o agricultor quer utilizar um sistema mais simples, é possível utilizar um sistema de aplicação de fertilizantes, de fertirrigação, em que não se necessita de energia elétrica e nem sequer de uma bomba, que constitui o tanque de derivação de fluxo. Você tem aqui uma tubulação de irrigação e aqui tem um registro. Esse fluxo de água vindo nessa direção, se coloca fecha um pouco esse registro, essa água é desviada para o tanque. Esse tanque de fertilizantes tem fertilizantes em solução. A entrada da água pura faz com que a solução de fertilizantes saia do tanque e volte à tubulação. Então tem um manômetro aqui e outro aqui. A quantidade de fluxo que se deseja que se passe nesse tanque de fertilizantes depende de quanto abre ou fecha esse registro, ou seja, da variação de pressão. Sabendo-se a variação de pressão entre a entrada e a saída do tanque, é possível estimar a quantidade de fertilizantes que é aplicado durante o ciclo da irrigação. Então, visto a foto real aqui, a entrada de água no tanque e essa aqui é a saída de água no tanque. É um sistema relativamente barato. O problema é que a aplicação não é uniforme ao longo do tempo de irrigação, como a gente vai ver no próximo slide. Outro sistema é baseado no princípio de Venturi. É muito utilizado também porque não se necessita de uma bomba. Esse sistema constitui de um estrangulamento, está vendo esse tubo aqui? Ele tem um estrangulamento no tubo. Aqui não dá para ver, mas dentro desse tubo tem um estrangulamento de Venturi. Aqui então tem um registro que se fecha um pouco esse registro, a água passa por esse pequeno tubo e passa nesse Venturi. Quanto mais se fecha esse registro, maior é a velocidade da água e à medida que a água passa nessa constricção, aqui faz uma sucção que suga essa solução de nutrientes desse tanque. Esse aqui é o tanque com solução nutritiva e esse aqui é um tanque de pré-mistura. Tem um agitador que mistura o fertilizante, ele vai para esse tanque e esse tubulação de Venturi faz a sucção e coloca essa solução
na tubulação. Então, o sistema Parato, esse sistema de Venturi, alguns sistemas a gente pode colocar uma bomba auxiliar, uma bomba de meia, 1 cavalo, em sistemas, por exemplo, de pivô, que tem que aplicar mais quantidade de água, e aumenta a capacidade do Venturi de aplicar essa solução. A aplicação desse Venturi se faz a uma taxa constante de aplicação de fertilizantes, ao contrário do slide anterior mostrado naquele tanque de fertilizantes. Então, vendo a comparação, a gente tem aquela bomba injetora de fertilizantes. A hora que começa o tempo de irrigação, a concentração de fertilizantes da tubulação aumenta e fica constante até acabar a aplicação de fertilizantes. O Venturi, a mesma coisa, a aplicação é constante. O sistema vai fazendo aquela aspiração do tanque e mantém a aplicação de fertilizantes até acabar a água no tanque, até naquele reservatório. O tanque de fertilizantes, por outro lado, no começo a concentração é alta e depois vai sendo diluído. Então precisa tomar muito cuidado, né, para assegurar essa boa distribuição do fertilizante no campo. Muitas vezes, quando o tempo de irrigação é muito curto, a aplicação desse fertilizante é distribuída em uma área inicial do projeto e depois, a hora que vai chegando no fim, o tempo de irrigação muito longo, não sobra fertilizantes para as outras áreas. Então pode ocorrer problemas desse tipo de distribuição do fertilizante ao longo da área irrigada. Esses sistemas aqui são baratos, o Venturi é muito barato, e hoje as bombas de injeção estão se tornando cada vez mais baratas. A aplicação de fertirrigação tem que se tomar cuidado com a solubilidade de nutrientes. É necessário ver a compatibilidade dos nutrientes, né, e utilizar fertilizantes solúveis. Então, a solubilidade dos fertilizantes é fundamental para a aplicação de nutrientes. Então, essa solubilidade aqui em gramas por litro, amônia, geralmente esses nutrientes, fertilizantes nitrogenados, amônia, nitrato de amônia, sulfato de amônia, são utilizados para a irrigação localizada. Então, eles têm uma boa solubilidade, né? E isso facilita a sua aplicação. Tem outros fertilizantes que devem ser evitados, porque eles podem deixar muito resíduo e vai comprometer o sistema de filtragem. Então, a solubilidade é importante na escolha dos fertilizantes. Outro requisito para a aplicação de fertilizantes é a compatibilidade entre eles. Os fertilizantes empregados em fertirrigação não podem ser misturados aleatoriamente. É preciso, então, verificar uma tabela de compatibilidade. Por exemplo, esse vermelho são incompatíveis. Ácido nítrico, por exemplo, com quelatos de ferro, zinco, cobre e manganês. Ou ácido sulfúrico com nitrato de potássio. Ou nitrato de cálcio com sulfato de amônio. Então, a mistura desses componentes
pode criar precipitados, né, e formação de outros compostos que são indesejados. Então, a água é levada para o campo, a área irrigada, através das linhas de derivação e depois para as linhas laterais. Essa aqui é uma linha de derivação, ou linha secundária, e essa aqui é uma linha lateral, que é a linha que tem os emissores. Neste caso, são os gotejadores. As linhas laterais podem ser distribuídas no campo de diversas maneiras. Nesse caso aqui, é uma irrigação de uma estufa, em que se para a irrigação de uma verdura, uma folhosa, que pode ser alface. Nesse caso, são utilizadas duas linhas laterais, essa aqui é uma linha lateral e outra linha lateral, para cada linha lateral para duas linhas de plantas. Nesse caso, esse outro slide, essa outra foto, aqui a linha secundária, e se utiliza duas linhas laterais para cada linha de planta. As plantas são grandes, são torceiras grandes, então precisa de duas linhas laterais. Nesse caso, aqui são as linhas secundárias e as linhas laterais irrigando a área. Ainda linhas laterais, para economizar tubulação, né, essas mangueiras, se utiliza linha sim, linha não, linha sim e linha não. Com isso, se barateia o custo do projeto. Essa aqui é uma linha lateral, uma tubulação superficial e que tem a bifurcação direto para as linhas laterais. As linhas laterais podem ficar na superfície, né, e a linha de derivação ou secundárias enterradas. Isso facilita muito o trânsito de máquinas na área, os tratamentos fitossanitários. Essas linhas laterais aqui, elas acompanham as linhas de plantas, geralmente elas ficam ao lado da linha de plantas e a linha lateral enterrada. Nesse caso aqui tem um regulador de pressão. A gente vai ver nas aulas de dimensionamento a necessidade desse regulador de pressão. É possível esse regulador, esse é o regulador de pressão, ele regula a pressão de saída da tubulação. Então entra água, por exemplo, a 30 metros de coluna de água, se esse regulador de pressão for de 15, entra água a 30, a água sai a 15. Se a água entrar a 20, ela sai a 15. Se entrar a 15, sai a 15. Isso porque vai se dimensionar um ramal com a pressão de entrada de 15 metros de coluna de água. Então, esse é o regulador de pressão, é um acessório muito útil na regulagem da pressão nos ramais de irrigação, independente do relevo. Aqui falando então de microaspersores, esse é um dos emissores possíveis no sistema de irrigação localizada. Ele constitui de uma tubulação de entrada, uma pequena mangueira, denominada de microtubo. Aqui tem uma
união desse microtubo, que se fura a mangueira, ele se acopla à mangueira. Essa água vem para o microaspersor até o bocal de saída. Antes disso, esse microaspersor precisa ficar suspenso e é suportado por uma haste. Essa haste aqui é enterrada no solo para manter esse microaspersor em posição vertical. Então esse é um microaspersor, ele tem um arco duplo e tem rosca externa. Essa rosca externa é de acoplamento. E aqui tem a saída que faz na quebra do jato e a distribuição de água. É uma bailarina dupla com rosca interna. Isso é o bocal do aspersor. Então é um microaspersor do tipo bailarina dupla. Tem vários microaspersores no mercado que é possível escolher de acordo com a necessidade do projeto. Isso aqui ainda é outro tipo de microaspersor, enquanto aquele era tipo bailarina, esse é um microaspersor do tipo difusor fixo. A água vem da mangueira, essa aqui é a haste, né? A água vem da mangueira e sai por esse orifício. Aqui em cima tem um sistema, um anteparo que faz a difusão dessa água. Esse microaspersor aqui é autocompensante. A gente vai falar bastante de aspersores ou microaspersores ou gotejadores autocompensantes, que eles têm capacidade de regular a vazão, independente da pressão. Então tem um microaspersor que recebe uma pressão mais alta, ele solta a mesma vazão do que o outro com uma pressão mais baixa. Então, em comparação com os gotejadores, esse microaspersor aqui, ele molha maior superfície de solo em relação ao gotejamento. Então, serve para plantas maiores. Muitas vezes a gente vai irrigar uma planta maior, um tipo abacateiro, né? Ele consegue irrigar aí até 5 metros de diâmetro. Em solos arenosos e na irrigação de cultivos arbóreos, a utilização de microaspersores é mais vantajosa do que os gotejadores. E eles são menos suscetíveis à obstrução e menos exigentes à filtragem de água. Esse aqui é outro microaspersor autocompensante ou regulado que tem uma asa giratória. Então essa asa aqui gira, diferente daquele anterior que era fixo de difusão. Essa a asa giratória, ele vai fazendo a quebra do jato e a distribuição de água. Então ele distribui essa água aqui, opera nessas pressões e vazões maiores que os gotejadores. Então são de 100 até 200 kPa e aplicam 30 litros a 200 litros de água por hora. E, portanto, eles gastam mais energia do que se a gente irrigasse por gotejamento. Nos sistemas regulados, tanto a microaspersão como no gotejamento, o consumo de água, de energia é aumentado. E os microaspersores, quanto maiores, eles são mais suscetíveis à deriva e à evaporação. Mas, mesmo assim, a eficiência de irrigação é muito alta, porque eles aplicam a água na subcopa e irrigando só a porção mais ativa do sistema radicular.
Então ainda outro aspersor, microaspersor, com asa giratória, ele mostrando aqui a linha lateral, esse é o microtubo e a distribuição de água lá abaixo da copa das plantas. Os aspersores, microaspersores, podem ser maiores, né, e até virarem um mini aspersor. Esse aqui é um mini aspersor ou um microaspersor que aplica água na subcopa dessas plantas de citros. Outro tipo de microaspersor é a mangueira perfurada, que é denominada de tripa. Então essa mangueira era perfurada e ela faz aplicação de água, né, na linha de plantas. Então ela vai distribuir água para essa linha e para essa outra linha. É claro que nessa distribuição há dificuldade de controle fitossanitário, trânsito de máquinas aqui. A irrigação localizada pode ser utilizada também em vasos. Pode-se utilizar a microaspersão em estufa e pode-se utilizar também o gotejamento. Esse aqui é um sistema denominado espeto, em que a linha lateral caminha colocada entre os vasos e você tem um microtubo e que tem um espeto, tipo agulha, que é enfiada na terra do vaso e na ponta desses espetos tem ou um microaspersor ou um gotejador, geralmente um gotejador. Outra possibilidade é a utilização de gotejamento subsuperficial. Essa aqui é a máquina mostrando a aplicação desse sistema no campo. As mangueiras, que correspondem às linhas laterais, elas são colocadas nesse tubo, e desse tubo elas vão sendo enterradas a uma profundidade de 30 a 50 centímetros, dependendo da profundidade do sistema radicular da cultura. Esse aqui é um subsolador que vai deixando a mangueira enterrada. Então, os gotejadores, eles têm orifícios de saída. E na história dos gotejadores, teve várias evoluções. Inicialmente, o gotejador ele tinha um orifício. Então, o orifício é que fazia a perda de pressão de dentro dessa mangueira, por volta de 10 metros de coluna de água. E essa mangueira aqui, com 10 metros de coluna de água, ou 100 kPa, ela sai desse tubo a uma pressão igual à atmosfera. Então, é a passagem dessa água nesse orifício que faz a perda de carga. O problema de se ter um orifício para fazer essa perda de carga é a obstrução desses orifícios. É muito fácil a obstrução desses orifícios, o que acontecia muito nos sistemas antigos. Então, eles os gotejadores evoluíram para, ao invés de ter um orifício, fazer longo percurso de saída. Foram colocados uma extensão nessas mangueiras, em que a água caminhava nesses gotejadores que constituíam longo percurso de saída. E o caminhamento dessa água seguia um fluxo laminar, que era também passível de entupimento.
Os gotejadores modernos se usam esse artifício de longo percurso de saída, a água entra nesse orifício e faz um caminhamento do tipo labirinto. A diferença desse outro é que o fluxo se faz de forma turbulenta. E fazendo forma turbulenta, esses orifícios podem ser maiores e que se promove essa perda de carga. Então esse é um labirinto dentado que tem fluxo turbulento. Então esse caminho é mais largo do que o de fluxo laminar. Os gotejadores têm diversas classificações, mas de acordo com o tipo, né? Esse pode ser o tipo online, que compreende os gotejadores acoplados à tubulação. Então, tem a linha lateral e tem um acoplamento, aqui tem uma ponteira, que essa linha lateral é perfurada e se insere esse gotejador nessa linha lateral, que é desse tipo ou desse outro tipo mostrado nessa outra foto. Aqui a gota que se aplica a água a uma baixa vazão, do tipo 4 litros por hora. Esse outro tipo de gotejador chamado inline. Esse gotejador ele faz parte da linha lateral. São os gotejadores modernos e mais baratos. O primeiro tipo desses era um tipo de gotejador integrado que chamava Bob. De pontos em pontos tinha um gotejador que tinha um orifício e tinha esse longo percurso de saída. Outro gotejador, também de labirinto, essa aqui é a linha lateral, a água sai dessa linha lateral e entra nesse labirinto aqui e vai vindo como se viesse nesse labirinto e aqui sai essa água. Ela vai pingar, formar uma gota para gotejar junto às raízes das plantas. Então esse é um gotejador intermediário com o tempo. Atualmente os gotejadores mais modernos são do tipo pastilha. Essa pastilha vem interna ao tubo e a água entra nesse labirinto e sai nesse orifício, que é o orifício do gotejador. Então, esses geralmente são mais modernos, são gotejadores regulados, que dão a mesma vazão, independentemente da pressão que está aqui dentro da tubulação. Então, os gotejadores podem ser normais ou autorreguláveis. Os gotejadores autorregulares são aqueles que a vazão varia muito pouco se a pressão variar. Então, para demonstrar como é que funcionam esses gotejadores do tipo autocompensantes ou regulados, aqui tem esse slide, mostra aqui a vista superior, aqui o labirinto, a água vai passar nesse labirinto e vai perder a pressão e passa aí em forma de gotas. Visto lateralmente, aqui a parede do tubo, a hora que a pressão aumenta no tubo, pressiona essa membrana e diminui a área do labirinto. Diminuindo a área do labirinto, vai diminuir a vazão, porque aumentou a pressão. Então, aumentando essa pressão, essa membrana vai causar a perda de carga
e vai diminuir então a vazão. Então, visto não esquemático agora, mas real, esse aqui é a tampa do gotejador, esse aqui é aquele diafragma que vai pressionar aqui a câmara de compensação de pressão, a entrada da câmara de compensação de pressão e a saída dessa câmara. Então, esse é um gotejador alto. Então, esses gotejadores autocompensantes ou gotejadores autocompensados, eles são muito úteis para projetos que têm variação na topografia do terreno, ondulações, baixadas e subidas ao longo da linha lateral, ou mesmo devido a linhas laterais muito longas. À medida que a água vai caminhando nessa linha lateral, ela vai perdendo pressão. Então, o gotejador do início e do fim, eles devem ter uma variação mínima de pressão para que não haja diferença de vazão. Então, esses gotejadores autocompensantes, eles são muito úteis para minimizar essa variação ao longo da linha lateral.